Alguém aqui já ouviu falar da história de Robin Hood? Robin Hood? A história de um homem, de um herói que é versátil na flecha, né? A máxima dele, a ideia era de alguém que rouba dos ricos para dar aos pobres. E a história dele, ela é envolta de lendas e também de realidade, mas possivelmente, ele nasceu no século XII na Inglaterra. Ele era um nobre, ele era filho de pessoas ricas. No reinado do Coração de Leão, o Ricardo Coração de Leão, ele de fato tinha muitas habilidades com arco e flecha. Ele vestia uma roupa verde, né, uma capa, e nos bosques de Sherwood, em Nottingham, na Inglaterra, ele se juntou a um bando de pobres para roubar dos ricos para dar aos pobres. Tudo indica que ele foi para as cruzadas. Em um momento da sua vida ele teve nas cruzadas. Quando ele retorna para a sua terra não era mais a mesma. Havia uma tirania por parte de leis abusivas, por exemplo, que proibia a caça para os camponeses, para os mais pobres nas florestas. Ele então se revolta contra os nobres, ele que era um destes, e ele então passa a ser considerado um fora da lei. Ele se une com um bando para combater essa lei que ele considerava injusta. Então, como ele vivia numa sociedade injusta, uma sociedade de ricos e pobres, ele tenta resolver esse problema roubando dos ricos para dar aos pobres. Então, e por causa da sua história misturada com lenda desde o século XII, nós a partir dessa ideia do Robin Hood, muitas ideias, inclusive utópicas sobre justiça, sobre liberdade, né? Ela tem emaranhado as imaginações das pessoas, baseado na história de Robin Hood. E uma história como essa, de um herói que rouba dos ricos para dar aos pobres, ela facilmente pode nos cativar. Podemos ser simpáticos a ela. E quando a gente assiste o filme de Robin Hood, que é um filme muito bom, por sinal, a gente nos pega facilmente torcendo para que as emboscadas deem certo, para que os roubos deem certo. Quem aqui, por exemplo, não precisa levantar a mão, porque eu sei que tem muita gente, quem assistiu aquela série La Casa de Papel, quem aqui não estava torcendo por Sérgio, professor Sérgio e os seus amigos lá, Nairobi, Tóquio, Rio, né? Quem aqui não estava torcendo para que aquele assalto ao Banco Central da Espanha não desse certo? Porque nos encanta essa ideia de alguém que luta por justiça, de alguém que pensa nos mais frágeis, né? De alguém que luta contra um sistema, naquele caso, contra o capitalismo, e facilmente a gente eu diria, fascinado, manipulado por histórias assim. Basta um discurso de, isso é justo, e aí a gente simplesmente adere, simplesmente somos seduzidos. E o nosso evangelicalismo, nossa história do protestantismo no Brasil, ela tem um período na década de 70 que ela foi seduzida, pelo menos parte da igreja foi seduzida por uma teologia chamada teologia da missão integral. Eu diria que é o paralelo da teologia da libertação, meu amigo que está aqui, Aderaldo, na igreja católica. A teologia da missão integral, ela é uma resposta evangélica para aquilo que os católicos deram por meio da teologia da libertação ali, também mais ou menos nessa época, um pouco antes. Então, a teologia da missão integral, ela no Brasil, ela começa na década de 70, porque a ideia a igreja precisa integrar a sua fé com a ação social, com a transformação da sociedade. É integral porque, dizem eles, a igreja deve observar a integralidade do homem, não apenas o homem como sendo uma alma, não apenas o homem como tendo necessidades espirituais, mas também o homem como tendo necessidades físicas, necessidades sociais. Então a igreja deveria se engajar no mundo para melhorar o mundo, para ser uma resposta na vida desses marginalizados. Justiça social, definindo justiça social, ela consiste em toda atividade de cristãos, individual ou da igreja, no sentido de suprir necessidades materiais das pessoas, aliviar o sofrimento humano, atenuar ou eliminar males sociais que afligem indivíduos, famílias, comunidades e até mesmo a sociedade como um todo. Ou seja, para alguns que foram seduzidos por essa ideia,
a missão da igreja é a ação social. A missão da igreja é a luta, a causa do pobre, a causa do necessitado. Então, a missão da igreja e a teologia da missão integral, ela está extremamente comprometida com a justiça social, com a luta contra a desigualdade e a opressão. E ela busca, de alguma forma, estar sempre engajada em combater essas estruturas sociais injustas. Essa turma está muito engajada politicamente, partidariamente, né? E sempre de um lado meio que esquerdo da política. E aí, infelizmente, meus queridos, essa teologia, ela, por essa visão, eu diria, equivocada do Evangelho e da Bíblia e da missão da igreja, eles, de fato, correram um sério risco, e alguns chegam a admitir que a missão da igreja está muito mais em ação social do que na pregação do Evangelho. O próprio Ed Renekiewicz tem uma frase dele que diz: a igreja precisa deixar de ser evangelística para ser diaconal. Ou seja, a igreja precisa ser serva mais do mundo, servindo ao mundo, ajudando os mais necessitados. Dizem ele, há uma preferência de Cristo pelos mais necessitados, pelos mais pobres. Óbvio que essa é uma visão distorcida da justiça social em relação à missão da igreja engajada com isso. Óbvio que quando a gente fala sobre justiça social, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente muitas vezes é taxado, né, de esquerdista e algo desse tipo. Mas, meus irmãos, nós não podemos ignorar que a palavra de Deus fala sobre isso. Que Deus tem muito o que falar para a sua igreja, para o seu povo sobre isso, mas uma visão equilibrada. Uma visão não deturpada como estes, né, na teologia da missão integral. Então, é sobre isso que vamos falar. Vamos falar em 2 sermões, tá? O escopo está baseado aqui num livro do Timothy Kelly, chamado Justiça Generosa. O tema das 2 mensagens é Justiça Generosa, mas a mensagem de hoje, baseado nesse tema, é o chamado de Deus para sermos como Ele é. O chamado de Deus para sermos como Ele é. Deuteronômio capítulo 10, verso 18, eu vou ler nos textos para a gente ser mais dinâmico. Deuteronômio 10, 18, diz assim: ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Senhor Deus, gracioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por esta oportunidade de estarmos aqui juntos como família Tua, para juntos cultuarmos o Senhor, Pai, para cantarmos as Tuas maravilhas, orarmos ao Senhor, mas também, sobretudo, ouvirmos a Tua voz. Então, que nesse momento possa calar o nosso coração, calar as nossas inquietudes, as nossas preocupações sobre o amanhã. Possamos estar atentos e cativos para ouvir a Tua voz, Senhor. Me usa como instrumento em Tuas mãos, ó Pai, apesar de quem eu sou. Mas que tudo que possa ser dito aqui seja para a edificação da Tua igreja, Senhor, iluminado por Teu Santo Espírito para a Tua glória. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tinha uma palavrinha aí no hebraico chamada mishpat. E essa palavra, ela ocorre mais de 200 vezes no Antigo Testamento. E essa palavra, que é muitas vezes traduzida por justiça, ela significa basicamente absolver ou punir uma pessoa de acordo com os seus méritos. Ou seja, independente de quem ela seja, se é rica, se é pobre, aquela ideia da justiça cega. Então, a palavra mishpat, ela quer dizer dar ao outro aquilo que ele merece, independente de qualquer coisa. Ou seja, se ele cometeu um crime, ele deve ser punido por este crime, independente de quem tenha cometido. Infelizmente, a nossa justiça brasileira perdeu essa referência há muito tempo, onde pune a pessoa de acordo com a sua escolha política, né? E quem é culpado é inocentado. Também essa palavra, embora ela tenha esse significado de punir, dar ao outro aquilo que ele merece, independente de qualquer coisa, ela também tem um outro significado. Ela significa assegurar o direito de cada um. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 3, ele diz assim: será este, pois, o direito devido aos sacerdotes, que a palavra aí é mishpat, da parte do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja gado ou rebanho,
que darão ao sacerdote e espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Então, Deus está dizendo aqui para o povo, dado que é direito ao sacerdote, para que o sacerdote que não tem terra, seja sustentado pelo seu povo. E a palavra aqui que ele usa é essa, mishpat, ou seja, dar o que é devido, dar o que lhe pertence por direito. Então aqui o Timothy Kelly vai abrir a nossa mente para dizer que a palavra justiça na palavra de Deus, ela tem um outro aspecto, além desse de dar ao outro aquilo que ele merece, de punir aquele infrator de acordo com a sua infração, independente de quem ele seja. Mas mishpat, justiça, também é dar às pessoas o que lhe é devido, seja punição, seja proteção, seja cuidado. Então, vários e vários versos na palavra de Deus, a palavra é usada para significar isso. Eu vou andar aqui por alguns, e a gente vai ver que essa palavra, ela está sempre conectada com o quarteto da vulnerabilidade na Bíblia, que são as viúvas, os estrangeiros, os pobres e os órfãos. Lá, por exemplo, lá em Zacarias 7, 9 e 10 diz: assim falou o Senhor dos exércitos, praticai a justiça verdadeira, mishpat, mostrai bondade e compaixão, cada um para com seu irmão, e não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Esse quarteto da vulnerabilidade, naquelas sociedades, eram pessoas que realmente eram muito vulneráveis. Dependendo do que estava acontecendo no seu país, se houvesse uma invasão estrangeira, se houvesse algum distúrbio social, houvesse algum problema que a terra estivesse passando por fome, uma grande seca, esses 4 tipos de pessoas, elas corriam um sério risco, por exemplo, de morrerem desamparadas, de morrerem de fome, por exemplo. Então, justiça e piedade na Bíblia são demonstrados, sobretudo, no cuidado ativo àqueles que estão em posição de vulnerabilidade, em posição de exclusão da sociedade. Quem são, no nosso contexto aqui agora, quem seriam então os órfãos, a viúva, o estrangeiro e o pobre? Não é tão difícil da gente deduzir. Órfãos continuam sendo órfãos. Quantas crianças estão por aí sem família, jogadas nos orfanatos, esperando e pedindo a Deus todos os dias que apareça um pai, que apareça uma mãe, que apareça uma alma bendita, né, que olhe para aquela criança com um olhar de misericórdia e o adote, como Deus nos adotou um dia, como Deus olhou para cada um de nós um dia, e mesmo sendo quem éramos, inimigos dele, fomos adotados em Cristo Jesus. Quantos não estão por aí? Mas poderíamos ampliar essa visão do órfão também para as crianças que estão em estado de vulnerabilidade social, vivem à margem da sociedade, em ambientes de violência, em ambientes extremamente de miséria. Quem seriam as viúvas? As viúvas, talvez, de hoje em dia, algumas viúvas que estão passando por dificuldades, talvez podemos ampliar aí essa noção para mães solteiras que passam por dificuldade de criar os seus filhos, idosos, desamparados, estrangeiros, os refugiados, imigrantes, talvez não seja a nossa realidade. E o pobre não é difícil da gente identificar. O fato é que, conforme a Bíblia, justiça, mishpat, a justiça de uma sociedade, ela é avaliada de acordo com o tratamento dado também a estes grupos. Não só se o infrator está sendo punido justamente, não só se a justiça está sendo exercida de forma cega. Infelizmente, nosso país não está, isso é claro. Mas também, justiça tem esse aspecto de tratar, e como nós estamos tratando na nossa vida esses grupos, essas pessoas. E qualquer negligência da nossa parte, em relação às necessidades de quem faz parte desse quarteto da vulnerabilidade, não é simplesmente uma falta de misericórdia, mas é também uma violação da justiça de Deus. Porque devemos, então, nos preocupar com essas pessoas, com os vulneráveis, porque Deus se preocupa com eles. Lá, no texto da palavra de Deus, no Salmo 146, verso 7, diz: é Deus quem defende, e a palavra aqui é mishpat, os oprimidos, e dá alimento aos famintos,
O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os peregrinos e ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 17 diz: pois o Senhor vosso Deus faz justiça, mishpat, ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe comida e roupa. Salmo 68, 4 diz: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens, o Senhor é seu nome, exultai diante dele, Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. É surpreendente como a Bíblia apresenta de forma frequente o Senhor nosso Deus como Pai, como defensor, como aquele que supra a necessidade deste grupo. Não menosprezemos, meus queridos, essa realidade, essa verdade. Não menosprezemos o significado disso. Nós devemos sim nos preocupar intensamente com os fracos, com os vulneráveis, com os pobres desse mundo, porque Deus se preocupa. É tão forte isso que Deuteronômio, capítulo 27, verso 19, vai dizer: maldito aquele que violar o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá: amém. Isso é muito sério para Deus. Se quisermos honrar a Deus, nós não podemos negligenciar esta verdade. Nós temos que defender, nós temos que ser resposta de oração na vida destes que precisam. Lá em Ezequiel, meus queridos, capítulo 18, verso 5, diz: sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, interessante que ele vai dizer, não roubando, mas dando o seu pão ao faminto, e cobrindo o nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre o homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá. Interessante que aqui vai ser falado que o homem justo, ele não vai usar a sua posição econômica para explorar os mais pobres. E interessante aqui no texto, aqui a gente vê logo seguidamente a ideia de que não roube, mas reparta o pão. E a gente vê isso lá no Novo Testamento também. Quando Paulo vai dizer lá no capítulo 4, verso 28, aquele que furtava não furte mais. Antes o quê? Trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o que precisa. Nós vemos esse paralelo aqui, mas nós não vamos falar muito no Novo Testamento, porque será tema do nosso próximo sermão. A verdade é que esse texto aqui que nós lemos de Ezequiel, ele fala que se nós não compartilharmos os nossos recursos com aqueles que precisam, nós estamos vivendo injustamente. Fazer justiça não inclui apenas dar ao outro aquilo que ele merece, no sentido de punição. Também tem a ver com consertar o que está errado, mas sobretudo sermos generosos, especialmente em relação aos vulneráveis, aos órfãos, às viúvas, os estrangeiros e os pobres. É claro que isso também requer de nós e da igreja, não só sermos generosos para dar, para partilhar o que temos de riqueza, mas também sermos ativistas de alguma forma para, na medida do possível, claro que jamais produziremos o céu aqui na terra, isso é uma grande verdade. A igreja não tem essa como missão principal, construir o céu aqui na terra, mas nós somos chamados para, de alguma forma, nós buscarmos destruir ou melhorar toda forma de injustiça aqui, no tratamento dos mais vulneráveis. Baseado nessas ideias que eu estou dizendo para vocês, dois grandes homens me veio à memória, não tão distantes de nós, um no século XIX e outro no século XX, William Wilberforce, já até falei dele aqui para vocês, um inglês que era do parlamento britânico e foi convertido por Deus, e na sua dúvida sobre o que fazer, consultando o John Newton, que já era pastor na época, ele pergunta se Deus não queria que ele deixasse a política, e John Newton diz: não, Deus tem propósito na sua vida na política. E este homem, impelido pela
compaixão com os miseráveis, num ambiente extremamente escravocrata da sua época, onde a escravidão era comum no século XVIII. Este homem luta no parlamento inglês, até o fim da sua vida, contra a escravidão, contra o tráfico negreiro. E ele consegue. Porque ele entendia que ele poderia fazer algo por estes. E ele o fez. Por que não falar de um outro pastor, batista, no caso o William não era pastor, mas Martin Luther King era pastor. Um pastor batista, na década de 60 nos Estados Unidos. Um negro que luta a favor dos direitos civis, de um tratamento igual entre os negros e os brancos dos Estados Unidos. E esse homem faz história, mudando leis dos Estados Unidos. Alguém que entendeu de que ele poderia fazer e fez, não apenas dando a necessidade deste grupo da vulnerabilidade, mas sobretudo lutando por leis mais justas. Tudo isso inspirado nas Escrituras. Tudo isso impelido e motivado do amor de Deus por estes mais vulneráveis. Tudo isso inspirado e motivado em busca da justiça social. E, meus irmãos, vamos ver como Deus, Ele expressa de forma vívida essa preocupação com os mais vulneráveis no Antigo Testamento. Algumas leis do Senhor expressam claramente essa sua preocupação, expressam claramente o seu caráter. Primeira, a lei da libertação, que está lá em Deuteronômio capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim: ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Este é o modo como isso será feito. Todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo, dará por pago. E o que havia emprestado, não exigirá pagamento do teu próximo ou do seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. Literalmente, a ideia de libertação, do perdão da dívida. A cada 7 anos, qualquer israelita que tivesse dívida, que tivesse empenhorado a terra para algum tipo de negócio, e aquela terra tivesse empenhorada, no 7º ano ela era devolvida, e a dívida era perdoada. Isso é um tratamento maravilhoso de Deus, porque aqui era uma política pública específica para anular um dos maiores causadores da pobreza também, que é a dívida, né? A dívida é uma grande causadora. Então Deus aqui, se preocupando com isso, Ele cria uma lei para a cada 7 anos ser perdoado toda a dívida. Inclusive, essa lei existe parecida, né? A cada 5 anos, meio que a gente também é perdoado, né? Depende da situação. Uma outra lei aí, que Deus vai colocar no seu povo, a lei da respigadura. Quem acompanhou conosco aí a explanação do livro de Ruth, lembra, né? Noemi é beneficiada, e Ruth, desta lei. Levítico 23, 22. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscarei os cantos do vosso campo, nem colherei as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Ou seja, Deus está aqui limitando o ganho. Está limitando o ganho daqueles empresários, daqueles produtores, né? Mas veja só, não é simplesmente um ato de caridade. Não é simplesmente dar por dar. Essas pessoas, elas iam até lá colher. Não era um ato de caridade, porque o dono poderia colher todas as coisas e dar uma esmola, caso aparecesse alguém lá. Mas Deus está dando aqui ao pobre a própria chance dele suprir a sua necessidade. E aí o interessante é que Deus também vai criar leis para proteger de alguma forma, em outras situações, essas questões. Lá em Deuteronômio 23, 24, diz assim: quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levarás no cesto. Então, dá uma proteção também, no sentido aqui das videiras, né? Mas o fato é que Deus expressa por meio da sua lei o seu caráter, a sua preocupação com os mais necessitados. O que não dizer da lei do dízimo? Não sei se vocês sabem, mas existiam vários dízimos no Antigo Testamento. Um deles é o dízimo que era dado a cada 3 anos às cidades, não só os levitas, mas também às cidades. Lá em Deuteronômio, capítulo 14, verso 27, diz: porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos,
tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da sua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizeram. Deus também preparou um dízimo a cada 3 anos, que era dividido entre os levitas e os grupos dos marginalizados, aqueles que precisavam. Por último, nós temos o extraordinário ano do jubileu, que está lá no capítulo 25 de Levítico. Mas a ideia era, a cada 7 anos sabáticos, dá 49 anos, no 40º ano, nós chamamos de ano do jubileu. Nesse ano, todos os israelitas que tinham sido vendidos como escravos, e às vezes porque eles não conseguiam pagar suas dívidas, eles eram vendidos como escravos, eles se escravizavam, né? Eles deveriam ser perdoados, deveriam ser libertos. Todas as suas dívidas deveriam ser também perdoadas. Também toda a terra que de alguma forma não estava mais na família daqueles que primeiro chegaram lá na terra prometida, deveria ser devolvida para alguém da família. Ou seja, a terra deveria ser restaurada para aquele que a conquistou. Então isso é maravilhoso, porque a família agora tem uma chance de recomeçar. Não importa o quão irresponsável ela tinha sido, mas em 50 anos, a família, o descendente, tinha uma chance de recomeçar, se tivesse atolado em dívidas, se todo mundo tivesse escravizado, enfim. Essa é uma preocupação do nosso Deus com os mais necessitados. Mas você pode dizer, mas pastor, isso aí é Antigo Testamento. A gente está noutra vibe, não é mais isso aí. Será que é verdade? Será que não existem princípios que se aplicam à nossa realidade? Claro que sim. Essas coisas não perderam a vigência. Estas leis de justiça social, elas não perderam a vigência, porque elas estão fundamentadas no caráter de Deus que nunca muda. O caráter de Deus é o mesmo, nós vamos ver isso no Novo Testamento. O nosso Deus é esse Deus. Se Deus é mesmo assim, nós que cremos nesse Deus que se preocupa com os mais frágeis da sociedade, nós temos que perceber ou entender ou aplicar à nossa vida os princípios do Antigo Testamento, mesmo que estejamos vivendo numa outra época, né, no estágio da história da redenção, mas nós temos que perceber como nós podemos aplicar princípios destas leis, que eram de fato leis civis, leis onde Deus era o que mandava as leis serem construídas para funcionarem no Estado. Nós não temos nada parecido hoje em dia, óbvio, né? Aqui o próprio Deus ditava as leis de convivência entre o seu povo, né? Seu povo. Então, não existe de fato nada parecido. Mas nós temos que considerar que o Antigo Testamento tem validade sim para os dias de hoje. Claro, embora a gente tenha que aplicar esses princípios com cautela. Por exemplo, tomemos a lei da respigadura. Eu não conheço ninguém que diga que o cristão tem que lutar para que seja aprovado na Câmara uma lei igual a essa. O dono de terra agora não vai poder mais sagar as laterais da terra, a espiga que caiu, o povo vai ter lá, os pobres. Eu entendo que não. Mas, à luz dessa lei, que princípios nós poderíamos tirar para aplicar no nosso tempo hoje? Que princípios? À luz dessa lei, o que é que ela nos revela sobre a vontade de Deus para os nossos relacionamentos? Por que os proprietários não podiam colher todas as espigas que caíssem? Por que eles não poderiam colher os arredores da sua plantação? Porque Deus não queria que eles espremessem de suas terras até o último centavo de lucro. Que eles tirassem da terra, que eles fossem gananciosos ao ponto de tirar tudo de lá para si mesmo. E aí, de cima do seu pedestal, olhasse para os pobrezinhos, vou dar uma esmolinha aqui. Não era isso que Deus queria. A lei da respigadura dá ao pobre a chance de ser autossuficiente. De, por meio do seu trabalho, perceba, ele teria que ir lá trabalhar, ele sim ter seu sustento, ter seu donativo. Como é que a gente pode aplicar isso aos dias de hoje para empresários, por exemplo? Talvez o empresário aqui não vá gostar muito de ouvir isso, mas é uma verdade. De que forma a gente pode aplicar esse princípio do Deus eterno, que se preocupa que você não
esprema a sua empresa, que você oprima seus funcionários ao ponto de tirar a última gota de sangue visando o lucro próprio. Baseado nesse princípio da lei de respigadura, que reflete o caráter de Deus, poderíamos dizer que você, de alguma forma, poderia ser mais justo no salário dos seus empregados, ou seja, dividindo um pouco do seu lucro, claro, se você puder, óbvio, a vida do empresário brasileiro não é fácil, eu entendo, mas, na medida do possível, ser mais justo no salário, na medida do possível, ser mais justo no preço, não visando apenas o lucro para si mesmo. Então, a lei da respigadura nos ensina esses princípios importantes. E aí, tornaríamos, então, uma comunidade mais justa. Porque à medida que você está pensando naquele que é seu funcionário, e obviamente tem menos condições do que você, e você pensa em dividir uma parte do seu lucro com ele, você está dizendo, olha, eu me preocupo com você, o lucro não é o mais importante para a minha vida. À medida que você oferece preços mais justos, menos exorbitantes, exploradores, né? Você também está dizendo para o seu cliente, o lucro não é a coisa mais importante da minha vida. Veja que estamos tirando aplicações práticas de algo que está no Antigo Testamento, que reflete para a nossa vida hoje. E como o governo poderia então aplicar a lei da respigadura? Óbvio, não dando apenas o dinheiro para os pobres, não dando apenas as bolsas, que é importante, é muito importante, as bolsas, né, ali para aqueles que estão em estado de miserabilidade, mas não dando apenas a esmola, mas sobretudo dando a possibilidade destas pessoas poderem trabalhar, poderem adquirir os seus bens a partir do trabalho, como a lei de respigadura previa. Percebe que são aplicações de algo que está no Antigo Testamento, mas que reverbera para os dias de hoje. Como igreja, meus queridos, o que é que nós estamos fazendo para sermos bênção para os necessitados que estão aqui na igreja, porque os temos, e também ao nosso redor? O que é que estamos fazendo como igreja, como instituição? Esse bairro que estamos inseridos está melhor porque estamos aqui? Há mais justiça social porque estamos aqui? Há mais pessoas que não estão tão famintas porque estamos aqui? A cidade está melhor porque a igreja está aqui? Coisa que podemos pensar, devemos pensar. O que temos feito individualmente? Temos nos preocupado apenas com o nosso próprio umbigo? Temos nos preocupado apenas em encher a nossa despensa, independente se nosso vizinho está passando fome ou não, independente se ele é cristão ou não? Ou o que importa é o que é meu, o que importa é a minha barriga estar cheia? Eu vejo uma injustiça e eu faço simplesmente vista grossa para ela. Eu vejo alguém detratando um idoso, passando na frente do idoso na fila, e não tem nada a ver comigo. Temos que pensar, meus queridos. Nós somos chamados para refletir o caráter de Deus, para sermos como Ele é. E Ele é um Deus de justiça. E não só Ele pune, mas Ele também dá o cuidado àqueles que merecem cuidado. Mas também é voz daqueles que não têm voz. É braço daqueles que não têm braço. E nós precisamos ser mais ativos, menos passivos, menos, eu não tenho nada a ver com isso. Isso não tem nada a ver com o meu evangelho, não tem nada a ver com a minha vida. Eu quero ir para a igreja. E você passa por alguém, vindo para a igreja, que está com o pneu furado, e você não para ajudar, porque você quer chegar na igreja na hora. Aí você chega aqui, né, e diz, que bom, cheguei. Precisamos pensar sobre isso. Precisamos ser luz nesse mundo de trevas. Davi, sobe, por favor. Meus queridos, justiça tem esses dois aspectos. Esses dois aspectos. O aspecto do Deus que punirá o ímpio, do Deus que não vai fazer vistas grossas ao culpado, porque a justiça tem esses dois aspectos. O aspecto, claro, do cuidado a quem deve ser dado o cuidado, e nós como povo de Deus somos chamados para sermos resposta de oração aos que estão necessitados por aí. Mas não podemos também perder de vista o outro aspecto da justiça, que é de dar ao outro aquilo que ele merece. O que é que um pecador miserável,
O que é que um iníquo, o que é que alguém que vive a sua vida para si mesmo merece de Deus, se não for a sua justa condenação, se não for receber a sua punição? E não se engane, meus queridos, Deus punirá, Deus dará, porque Deus é justiça. O mesmo Deus que se preocupa com os marginalizados, com os mais frágeis da sociedade, e nos chama essa noite a termos um compromisso também com estes, a termos um compromisso com a justiça, nesse sentido, nesse aspecto do cuidado, nesse aspecto de olhar mais para além da nossa necessidade, para além do nosso próprio umbigo. É o Deus também que punirá os ímpios, é um Deus que vai cobrar sim do pecador, é um Deus que não fará vistas grossas para o pecado, para aquele que de fato não será inocentado. O nosso Deus é tão justo e tão misericordioso ao mesmo tempo. Veja só, olha o que parece um dilema. Como pode Deus ser justo e ao mesmo tempo misericordioso? Como pode a justiça de Deus ser generosa? Mas nesse aspecto da justiça de dar ao outro aquilo que ele merece, no sentido de punir o que ele merece, Deus também é misericordioso. Mas perceba, Deus é tão justo, que quando Ele olhou para a humanidade, Ele viu eu e você, Ele nos viu como pessoas incapazes de obedecê-lo perfeitamente para entrarmos no céu. Porque a condição é essa de entrar no céu: seja santo como eu sou santo, seja perfeito como eu sou perfeito, obedeça a minha lei. Mas Deus, quando olhou para nós, Ele via que isso era impossível de acontecer, porque o pecado agora é uma realidade em nossas vidas, o que nos torna incapazes de nos conformarmos à sua lei. Mas esse Deus que é justo e Ele vai cobrar do pecador, é o Deus que é misericordioso, e é o Deus que concilia justiça e misericórdia. Como Ele concilia tudo isso, pastor? Ele concilia na cruz. Na cruz. Na cruz, Deus puniu o justo, o santo, o puro. Ele puniu o seu filho, porque ele tem que punir alguém, meus queridos. O pecador vai pagar, mas Cristo pagou já. Cristo bebeu o cálice da ira de Deus, o Deus justo, o Deus impiedoso com os culpados. Ele bebeu no nosso lugar. Os ímpios receberão a sua paga, receberão o que eles merecem por viver as suas vidas para si mesmo. Mas aqueles que confessarem Jesus Cristo como seu Salvador não receberão. Diferente de Robin Hood. Veja, Robin Hood era um rico, era um nobre, que escolheu viver a sua vida lutando pela causa do pobre, e escolheu fazer isso roubando os ricos. Mas diferente de Robin Hood, 2 Coríntios capítulo 8, verso 9: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. O nosso Deus, Filho, se esvaziou da sua glória, a glória que Ele tinha junto com o Pai. Ele era rico em glória, em majestade, mas Ele veio não cumprir sua missão junto aos pobres. Ele não veio tirar dos ricos para os pobres, mas Ele, sendo rico, se fez pobre. Ele, sendo rico, se sacrificou por nós, quando nós éramos seus inimigos. Ele, sendo rico, majestoso, glorioso, se humilhou por nós. Ele, sendo rico, morreu por nós. Meus queridos, tudo isso para que por meio dele, nós que somos pobres, miseráveis espiritualmente, nos tornássemos ricos. Ricos porque agora nós temos a salvação da nossa alma. Não é riqueza financeira, que não é ruim, mas é uma riqueza muito maior do que isso. É a certeza de que por meio da obra de Cristo, que se fez pobre, que se esvaziou da sua glória, nós podemos agora estarmos seguros da nossa salvação. Mas haverá um dia, meus queridos, que essa oferta da salvação acabará. Haverá um dia em que de fato esse que veio como cordeiro virá como leão, virá para aplicar a sua justiça, e não mais haverá misericórdia.
não mais haverá graça, não haverá mais chance para arrependimento. Esse grande dia, o dia do Senhor, o último dia, Ele vai punir os iníquos, mas vai recompensar os justos. E esse grande dia nós ansiamos, um dia que nós o encontraremos, um dia que nós seremos de fato salvos deste mundo, salvos de todo o pecado que ainda habita em nós, a nossa velha natureza. Se você quer estar neste dia do lado direito do Cristo, do Salvador, que vai dizer para os seus filhos, para aqueles que admitem sua miserabilidade: vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Admita essa noite a sua miserabilidade, a sua pobreza espiritual, a sua incapacidade de se conformar à lei de Deus, porque você sabe que no fundo, aquilo que você sabe que deve fazer, você não consegue. E às vezes o que você sabe que não deve fazer, você faz. O que Deus quer de você é que você admita que você precisa de um Salvador, para te salvar de você mesmo, mas para te salvar dele mesmo, da sua justiça, do seu juízo. E a única maneira de se livrar da justiça de Deus, meus queridos, é admitir a sua miserabilidade espiritual, mas confiar na riqueza da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. A igreja pode ser bênção para o mundo, pensando naqueles que precisam, mas ela será mais bênção ainda se ela não perder de vista a sua principal missão, que é pregar o Evangelho, porque somente o Evangelho tem poder para salvar o pecador. Que nós possamos, meus queridos, não perder isso de vista, e que você que está aqui ou está me assistindo, admita que você tem desejo de eternidade, mas confesse Jesus como seu Salvador, porque Ele é o pão da vida, porque Ele é a água viva, e aquele que bebe dele, aquele que come dele, jamais terá fome, porque Ele sacia a nossa alma. É só isso que Ele espera de nós, que a gente admita a nossa miserabilidade espiritual e confie na sua obra, que foi perfeita. Vamos cantar, vamos ficar de pé e dizer para Deus essa noite: Deus, eu preciso mais do Senhor na minha vida. Então, quanto mais eu tiver o Senhor em mim, mais eu poderei ser como o Senhor é. E esse é o nosso desafio essa noite. Seja aquilo que Deus quer que você seja. E Ele quer que você seja como Ele é. Alguém generoso, alguém que pensa nos necessitados, alguém que não quer viver uma vida apenas para si mesmo, e a sua riqueza não é somente para si. Então peça nessa noite mais de Deus na sua vida, para que cada vez mais você reflita o seu caráter no mundo. Isso é um efeito especial, foi combinado, tá? Foi combinado. Então vamos cantar ao Senhor. Mas
eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, e Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo. Vamos cantar todos juntos. Que ele cresça, eu diminua, Ele apareça, e todo o seu amor, servo de todos os Senhor Deus, nos ajuda a sermos como o Senhor era, ó Pai. Que o Senhor possa crescer a cada dia em nossas vidas, para que o mundo veja em nós o Teu caráter, Senhor. Apesar de quem somos, falhos, frágeis, vulneráveis ainda ao pecado, Senhor, mas que o mundo veja em nós alguém que defende a justiça. No lugar que nós estejamos, que haja justiça nos nossos relacionamentos, que sejamos boca daquele que não pode falar, que sejamos resposta de oração daqueles que estão precisando, ó Pai. Que não vivamos a nossa vida apenas para nós mesmos, achando que a riqueza que Tu dá para nós é só para nós mesmos, mas não é, Senhor. Que possamos transbordar, que possamos ser bênção para os que estão ao nosso redor, para os necessitados, ó Pai. Mas sem perder de vista que somos chamados, sobretudo, para proclamar o Teu Evangelho, porque Ele tem poder para salvar o pecador, para tirar do inferno almas, pessoas que estão indo para lá e transportá-los para o reino do Filho do Teu amor. Não nos ajuda, Senhor, a não perdermos de vista a nossa principal missão, mas que não esqueçamos, mas que lembremos que temos que olhar para os lados, para aqueles que estão necessitados, e sermos, ó Pai, mãos Tuas, boca Tua, pés Teus, para a vida daqueles que precisam, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Que essa igreja possa ser luz, que essa igreja possa ser relevante nesta cidade, possa ajudar de fato, não apenas com a cesta básica, mas sobretudo sendo um arauto da justiça, anunciando o Teu Evangelho que tem poder para modificar vidas, Senhor. Nos ajuda, Pai, e perdoa a nossa negligência, Senhor, em nome de Jesus. Que Ele cresça,